cabeça pra cima. Pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet, no site www.boasnovas.tv. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, sempre trazendo para você temas e assuntos que informam, orientam e edificam a sua vida. O programa de hoje, ele vai buscar trazer para vocês esclarecimentos de um tema que é bastante polêmico, mas que, graças a Deus, vem crescendo e se desenvolvendo em nosso país. Por quê? Segundo dados da ONU, em todo o mundo existem mais de 70 milhões de portadores de autismo. Aqui no Brasil, no final do ano passado, o governo aprovou uma lei que busca garantir aos portadores de autismo todos os direitos às políticas públicas de inclusão. E é isso que a gente quer conversar com você no Cabeça para Cima de hoje. Direitos dos autistas. Veja o nosso informativo e participa conosco. Para promover a inclusão social de autistas e garantir seus direitos, já existe uma lei em vigor desde o fim do ano passado. A medida faz com que os autistas passem a ser considerados oficialmente pessoas com deficiência, tendo o direito a todas as políticas de inclusão do país, entre elas as de educação. Falando especificamente de educação, a lei é vista por especialistas como mais um reforço na luta pela inclusão. Entre os destaques da política está a participação da comunidade na formulação das políticas públicas voltadas para esse grupo de pessoas, além da implantação de centros de assistência, acompanhamento psicossocial e avaliação do atendimento na rede pública de saúde. As medidas irão beneficiar, segundo o IBGE, cerca de 2 milhões de autistas que já gozam de outros direitos voltados às pessoas com deficiência. Até 2014, a previsão é de que 1 bilhão e 400 milhões de reais sejam investidos na saúde dos deficientes físicos. É isso aí, a gente quer conversar com vocês hoje sobre direitos dos autistas, porque esse é um tema que precisa de informação, precisa de esclarecimento, precisa de mobilização da sociedade. Mobilização que é um tema tão atual nos nossos dias, né? E para conversar com a gente hoje aqui no estúdio, eu recebo o Tiago de Araújo, ele que é diretor da Criativa Ideias e trabalha com projetos de inclusão, não é isso, Tiago? Isso mesmo. Bom dia. Olá, Celeste. É isso aí, muito obrigada por você estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Você considera que é importante a gente estar falando desse tema nesse tempo, embora a lei tenha sido aprovada no ano passado? Porque, como no Brasil algumas coisas são aprovadas, mas demoram ainda a ter alguma efetividade, é sempre bom a gente relembrar, até porque tem muita gente que não sabe realmente que existe até uma lei que dê benefícios ao seu filho, ao seu neto. Perfeito. Também com a gente, a Emanuele Freitas, ela que sempre que a gente convida está aqui, presidente da Associação de Apoio à Pessoa Autista. Obrigadíssima também, Emanuele. Olá, Celeste, tudo bom? Tudo Prazer estar aqui de novo com todos vocês. Isso aí. E completa o nosso time de hoje o Eugênio Cunha. O Eugênio é a primeira vez que vem conosco aqui no Cabeça para Cima, ele que é mestre em educação, psicopedagogo e também escritor. Tem se preocupado aí com informações e conteúdo, né, para esse voltado para a educação dos autistas, não é isso? Obrigadíssima, Tiago. Prazer é meu estar aqui e realmente é muito importante esse tema, discutir esse assunto, porque eu acho que um dos grandes beneficiados, né, para a efetivação dessa lei será justamente a educação. Pois é, né? A gente está falando aí dessa questão da lei que vem para estabelecer, considerar o autista um deficiente, né? Uma pessoa, em alguns momentos se fala, não é politicamente correto a gente falar deficiente. Qual é a importância dessa lei e de o autista ser encarado como um portador de deficiência? Eu acho que a principal base hoje não é nem só a questão de ver a lei por a questão do deficiente, sim para que as famílias possam ter também um direcionamento dos seus direitos perante ao seu filho. Ter a classificação de deficiente hoje traz para uma grande maioria das famílias até uma possibilidade de um tratamento contínuo do filho. Porque o autista, a gente até fala de questão de antecipar, de se tentar trabalhar com ele precocemente. Para quê? Para que ele surta mais
efeitos, né, em curto prazo, médio prazo, e que isso venha a beneficiar. Então, a lei, ela traz não só a gama de reconhecimento do deficiente, mas também abre espaço para que as famílias possam buscar os seus direitos mediante a sociedade, buscar os direitos dele como pessoa, porque não é só a deficiência, ele também é uma pessoa que precisa ter a sua vida, o seu dia a dia, as suas coisas, como todos nós aqui. E o que acontece, Celeste? Hoje, né, a gente vê, principalmente os autistas, eles têm as famílias têm uma carga de custo, né, muito elevada e que não tinha nenhum amparo do governo, né? Como na parte de psicólogo, fono, terapia ocupacional e uma infinidade de tratamentos de medicação também. Então, essa lei faz com que acabe, né, auxiliando as famílias monetariamente falando, porque o medicamento que antes ele não tinha direito por uma burocracia, o tratamento mesmo, né, como tem uma lei, né, assim, como a gente conversou no outro programa, tem várias leis, né, só que elas não são cumpridas. Né? No Rio tem uma lei de centros de atendimentos que até hoje ainda não saiu do papel. Os autistas precisam de um centro de atendimento especializado, porque eles precisam de um atendimento especializado. Né? Psicólogo, terapia ocupacional, psicopedagogo, junto também com essa equipe, fono e outras infinidades de terapeutas que também podem vir auxiliar. Mas esse centro de atendimento ainda não saiu. Né? Foi votado, foi aprovado, foi vetado pelo governo, o veto foi derrubado e até hoje a gente está aguardando um centro sair pelo menos. Para começar. Né? São 6. São 6. E nenhum ainda saiu. Nenhum deles. Inclusive, até propriamente dizendo, Nova Iguaçu tem a lei, fez 1 ano, dia 2 de julho agora, né, onde ele se cria o Centro de Atendimento Integrado ao Autista em Nova Iguaçu. E até essa semana eu estava convocando as pessoas a falar, vamos em frente, vamos botar, que a lei ela existe, está lá, está no papel, mas a gente precisa fazer com que ela se cumpra. E na questão basicamente do autista, não é, querendo dizer assim, todos estão se mobilizando, ou a questão é diferente, não, é porque eles são diferenciados. O atendimento ao autista tem que ser diferenciado, eles têm um padrão individual. Eu costumo dizer para as pessoas, você conhece um autista, você conhece um autista. Eu trabalho com eles e eu tenho as crianças lá comigo e eu não tenho nenhum igual ao outro. Então, assim, você não pega e fala assim, esse atendimentozinho vai ser bom para um e vai ser bom para o outro. Não, cada um é de um jeito mesmo. E o centro viria para ajudar, para fazer com que essas crianças tivessem um atendimento e, a médio prazo e a longo prazo, uma educação de qualidade. A gente estava até conversando ali nos bastidores referente a justamente isso. Como preparar essa base se eles não têm um atendimento individualizado, realmente focado na necessidade deles? Para eles, né? Eugênio, você que é um educador, que trabalha nesse âmbito, né, mais geral, uma realidade, aqui o Tiago já mencionou isso, uma realidade que a gente vê é essa, né, criação de leis para solucionar problemas, mas que, na verdade, essas leis, elas não acontecem, elas não emplacam. Qual a importância dessa nova lei? O que mudou, na sua opinião, para que se aprovasse uma lei incluindo os autistas aí nessa categoria, né, de deficientes, para que eles possam vir a ter direitos assegurados? Eu posso dizer assim, né, que torna oficial a nossa causa. Porque nós, se a gente observar historicamente, os grandes benefícios, os grandes progressos na área da inclusão foram iniciados pela família e alguns educadores, né? Então, isso torna oficial, torna obrigatório, mas não resolve, verdadeiramente não resolve. Mas é um passo importante que isso certamente vai suscitar melhor formação dos professores, maior informação na sociedade a respeito do transtorno, melhor preparação dos espaços escolares e não escolares. Então, isso eu creio que a lei vai tornar oficial uma luta que nós já temos há muito tempo, principalmente os familiares. E certamente eu acredito que o aluno
que hoje está na escola, que tem autismo, ele será beneficiado. É a minha esperança, é assim que eu vejo, é assim que eu creio. Vocês já percebem alguma mudança, alguma melhoria desde a aprovação da lei? Quer dizer, a lei está aprovada, ela já está valendo e já dá para se perceber alguma mudança na prática daquilo que ela traz? As duas leis já estão valendo, tanto a lei Berenice Piana, que dá assegura estadual, como deficiente, e a lei dos centros de atendimento. Só que muita coisa não está sendo cumprida porque, na realidade, precisa de parâmetros. Por exemplo, como o Eugênio falou da parte de educação, né? Os professores eles precisam ser capacitados para atender o autista. Só que a gente começa lá na base, que é o que eu falo nos bastidores lá fora, todo mundo que me conhece, eu brigo por isso. Né? A base é o quê? É a faculdade. Então, a faculdade precisa ter uma carga horária maior para a educação especial inclusiva, que hoje ela não tem. Hoje, uma faculdade normal, particular ou pública, ela tem um semestre de educação especial inclusiva, quando, quiçá, é obrigatória. Então, como em um semestre, que não são 6 meses dentro de uma faculdade, porque janeiro e fevereiro é férias, ou seja, gira ali em torno de 3, 4 meses, você pode aprender sobre as diversas síndromes. E quando a gente fala de educação especial, inclusive, a gente até estava comentando lá nos bastidores, não é só o autista, envolve uma série de fatores, índios, gordo, magro, baixo. A educação especial, inclusive, é para incluir um todo. Então, como em 6 meses você vai aprender sobre tudo isso? Então, se o profissional começar a ser capacitado ali, aí sim, lá na ponta, quando chegar na escola, vai ter algum efeito. Você está dizendo que o período de especialização, digamos assim, são 6 meses para a formação de um profissional. Sim. Em algumas faculdades. E a gente tem até, assim, a gente tem notícias assim, de amigos que estão se formando, em que o período ele é constituído não só de aula física, e sim de aulas virtuais. Então, não existe, não tem como lidar com uma criança, por exemplo, digamos que ela tem um autismo e ela tem uma outra síndrome em conjunto, digamos, ela tem uma deficiência auditiva, se ela não teve nem base de Libras, por exemplo, numa faculdade. Então, como você vai conseguir fazer com que um aluno se desenvolva? Ele vai ser realmente segregado, ele não vai ser incluído. E isso a gente está falando só de professores. Só de professores. Mas tem psicólogos, fonos, tudo bem, esses até começam uma capacitação maior. Mas um médico que tem que dar um diagnóstico, ele não sabe o que é autismo, porque ele não aprendeu na faculdade. O neurologista não sabe o que é autismo, porque ele não aprendeu na faculdade. Quem realmente conhece, ou é porque, como a doutora Jorge, que é uma mãe de uma criança autista, e ela foi buscar, ela foi batalhar para incluir não só a filha dela, mas de outras mães. Ou é um profissional que tem um neto, enfim, é um familiar que aí entra na causa devido à família. Tiago, você diz, um médico não vai saber o que é um autista porque ele não aprendeu na faculdade. Mas o médico, isso pelo menos o que é e como tratar, isso não faz parte do conteúdo? Assim, eu acho que o trabalho com a criança com necessidade especial, seja ela autista ou com síndrome de Down, é um trabalho multidisciplinar. A gente necessita de uma cooperação de vários conhecimentos, né? Mas o que o Tiago está dizendo é que falta um conhecimento específico a respeito do autismo, tanto na área médica quanto também na área pedagógica. Eu sou professor de curso de pedagogia, curso de licenciaturas, e o professor, nós sabemos disso, né? Ele sai da universidade sem condições de lidar, sem preparação adequada para lidar com um aluno típico, quanto mais com um aluno com necessidades educacionais especiais. Então, mas a minha esperança, porque eu sou um professor que vive pela esperança, né? A esperança é muito importante para nós. Todos os brasileiros, eu acho que... Hoje, por exemplo, as turmas que estão saindo agora já estão sabendo da lei, já tem uma outra visão a respeito da inclusão. Na minha época de aluno, eu não encontrava alunos com necessidades especiais na minha sala. Hoje é mais comum ver, não é tão comum, mas é mais... a gente encontra com mais facilidade, né? Então, esses professores já vão sair com essa formação, com esse olhar diferenciado, mas muita coisa precisa se fazer.